Fique por dentro. Entrevista. Com alegria recebemos a bióloga e mestre em gestão ambiental, a Silvia Matar, falando sobre educação ambiental. Tudo bom, Silvia? Seja bem-vinda. Bom dia aos ouvintes. Bom dia também, obrigada aqui pela sua companhia no programa de hoje. E a gente discutia no comecinho do programa se atualmente esse tema de educação ambiental está mais presente nas escolas e se de fato isso muda o comportamento dos alunos. Olha, com certeza está mais presente, né? Embora a educação ambiental ela já seja um tema transversal do nosso PCN desde a década de 90, nesse último século, com esse tema vindo às mídias, no âmbito político, as conferências internacionais, ele está ganhando mais destaque, sim, nas escolas. Até pela própria curiosidade dos nossos alunos. Eles trazem questionamento. Então, a gente que vive a era da sustentabilidade hoje, a gente consegue trazer à tona esse tema, né? O PCN já prevê isso desde 97, e nesse último século, o meio ambiente, sim, está sem dúvida mais presente nas escolas, por uma exigência da própria sociedade. Interessante. Silvia, e na questão dessa curiosidade que a senhora falava dos alunos, o que normalmente eles perguntam? Eles querem saber sobre a poluição atmosférica, efeito estufa, a crise da água em São Paulo, aí, muito recente, né? Ela trouxe à tona esse tema para dentro das escolas também. Então, os alunos trazem muito do que eles assistem em canais de TV fechada, com documentários, e questionam aos professores, né? Então, a gente tem essa realidade muito mais presente nas escolas hoje. Muito interessante. E Silvia, você acredita que esse tipo de comportamento dos alunos, eles levam depois para casa também? Eles contam um pouco da ação dos pais? Como que você acredita que tem sido, então, essa mescla também que a gente tem de gerações, né? Às vezes os pais não tiveram isso nas escolas e os filhos agora têm esse tema, como a senhora bem disse pra gente, estamos na era da sustentabilidade, né? Como é que fica, então, esse intercâmbio de ideias? Eu acho isso fundamental, até porque, em dados e pesquisas, as crianças e adolescentes são o principal público para se trabalhar a educação ambiental. Por quê? Porque eles são considerados os melhores agentes multiplicadores das ideias. Então, a partir do momento que eu vou incrustar um hábito numa criança, sim, ele vai trazer para casa. A criança cobra do pai em casa. Você não separou o lixo, você não apagou a luz. Então, trabalhar com a criança é nossa principal fonte de multiplicar esse tema para os adultos, porque o adulto ele já está com o hábito formado há muito tempo. sim. E a criança está formando os seus hábitos. Por isso a importância na formação da criança a educação ambiental. Ótimo. E normalmente como é que isso também é levado? Por exemplo, não sei se vocês têm feiras de ciências dentro das escolas, né? Como que vocês abordam talvez isso com os pais em determinadas épocas, né? Porque é muito importante que isso aconteça também, né? Sim, sem dúvida. Você veja, o tema meio ambiente é tão importante aqui para nós na nossa escola que ele é tema de um projeto de formação humana que nós temos de um bimestre inteiro. Olha. Né, um tema meio ambiente. Inclusive, essa semana nós estamos trabalhando com uma atividade diferenciada sobre poluição no fundo do mar. Então, de forma interdisciplinar, os alunos vão conhecer uma realidade de poluição e uma realidade de um ambiente marinho limpo e, em cima disso, fazer atividades. Né? É fundamental que essas crianças tenham esse contato prático, né, com a realidade ali, para que eles possam enxergar o problema, fazer um diagnóstico e aí a busca de soluções. Muito interessante. Eu queria saber, Silvia, como que você acredita, você mesmo envolvida na área de educação, tendo assim uma visão adiante, como que seriam esses adultos futuramente, né? Porque o comportamento dos pais, como a senhora bem disse, já por hábitos e mais ações, é difícil mudar, né? Muito mais fácil você conscientizar desde pequenininho, né? Como que você vê a diferença, então, desses adultos futuramente? Essa é uma geração que ela deve crescer com melhores hábitos ambientais. É uma geração que deve já compreender, né, que os recursos naturais eles não são, né, eternos. É uma geração que já vai vir com esse conceito muito bem interiorizado, que nossos recursos naturais precisam de cuidado, que nossos recursos naturais
precisam ser preservados, porque senão eles com certeza, irão acabar. Coisa que na minha geração, que são dos pais dessas crianças, Sim. não existia. Né? Nós tínhamos a ideia de que nunca vai acabar a água, nunca vai ter problema ambiental, e tudo está aqui para nosso uso e abuso. E essa geração que está vindo já tem essa consciência ambiental diferente. E olha, Silvia, um debate que a gente estava tendo aqui antes de chamarmos a senhora aqui para o programa era sobre a questão de, ao mesmo tempo que essa geração cresce com todos esses valores que a senhora muito bem expôs para nós, também é uma geração que cresce incentivada ao consumo ao extremo, de saiu alguma coisa nova, você já vai lá e compra. É o tempo todo bombardeada, ao mesmo tempo com as coisas da mídia que mostram a degradação do meio ambiente, mas ao mesmo tempo a própria mídia estimula o consumo não pela necessidade, mas pelo status, pelo bem-estar, né? Então, como é que fica isso na prática, na cabeça dessa criança? Então, o que eu vejo nesse caso é que a gente lida com uma geração realmente imediatista, tem tudo através de um clique na mão, né? E eles têm esse poder de consumo muito grande. Então, aí nós temos que ter o papel da família e, com certeza, da escola nesse processo de educação também, até financeira, né? Além da questão de consumo, até educação financeira, de como esse consumo meu exagerado tem esse prejuízo ambiental. E como fazer esse equilíbrio. Eu acho que a grande dificuldade hoje para nós é esse equilíbrio, é encontrar esse meio termo entre o poder de consumo e a questão ambiental, porque não tem como a gente falar de sustentabilidade sem falar em economia. Né? Um dos pilares do desenvolvimento sustentável é a economia. Então a economia nunca vai parar de crescer. É trazer essa consciência para a criança, para o adolescente, para que ele busque um equilíbrio no futuro. Ótimo. E como instruir essas crianças a também tomarem cuidado com o que a mídia aborda ser sustentável e não necessariamente é sustentável, para trazer esse ponto crítico, sabe? Porque a gente falava de algumas marcas que colocam selos verdes, né? E que isso, na verdade, só estimula mais o consumo. Então, como que trazer também, ao mesmo tempo, toda essa educação, mas o olhar de falar, olha, não é bem assim. Do mesmo jeito que isso está tão em foco, isso também está sendo usado para um benefício de empresas. Então, como que isso é abordado? É a informação, né? É a informação, a gente tem que ter projetos constantes, mudar a cultura de trabalhar meio ambiente na escola enfim, na sociedade como um todo, em datas específicas, o dia da água, o dia da árvore, o dia do meio ambiente. É a informação e a capacitação contínua dessas crianças, para elas criarem um poder de discernimento, de saber o que é legal, o que não é legal, o que é apenas um apelo de consumo e o que realmente é bacana, é sustentável. É o trabalho contínuo. Não adianta a gente trabalhar com ações pontuais do sistema. E só na disciplina de ciências, o que é muito comum. É fazer um trabalho interdisciplinar, o tempo todo, esse tema abordado na escola, com informação, com capacitação dos profissionais trabalhando em cima disso, para que a criança crie o seu poder de discernir. E Silvia, quanto aos exemplos, né, que a gente conversava aqui e que são levados também para dentro de casa, eu queria saber de vocês, professores. Você chegou a citar que na sua época você cresceu com essa visão que todos da mesma geração cresceram de que não precisa se preocupar muito, que tudo é abundante, né? Mas e como que ficam vocês a partir do momento que vocês têm que educar sobre o momento que a gente vive, né? Como que ficam vocês também nessas ações? Porque, de certa forma, os professores são formadores de opinião e a questão do encantamento, da amabilidade, né, que os professores passam para os alunos, eles também são formadores na questão do exemplo, né? Eu imito o meu professor, né? Como é que fica essa mudança de postura também dos mais velhos? É bastante complicada essa mudança de postura, né? Nós tivemos aqui na nossa escola, nós somos uma escola com sistema de gestão ambiental certificada e realmente é bem difícil você mudar o hábito de um adulto. Mas o pai, o professor, o educador, ele tem que compreender que ele é um referencial, que ele é um exemplo a ser seguido, que ele é o semeador nesse processo de sensibilização e defesa do meio ambiente. Então, ele
vai ter que ter a mudança interna nele. Ele vai ter que, na hora que ele toma lá o cafezinho, buscar uma canequinha, pequenas ações do dia a dia dele que fazem a diferença. Então, colocar nesse adulto, fazer com que esse adulto abstraia o conceito de que ele é o referencial e o exemplo. Quando eu falo desse adulto, é o adulto educador. É o pai, é o professor, é aquele que está lidando o tempo todo com essa geração que está chegando aí. Bom, eu gostaria de agradecer a Sílvia aqui pelo tempo que ela conversou com a gente. E eu queria que nesse finalzinho, Sílvia, você tivesse o espaço para mais ou menos como vocês fazem dentro da sala de aula, você desse uma aulinha aí para quem está nos ouvindo agora, né? Tanto os pais, principalmente, quanto alguns alunos também que nesse horário não estão no colégio, ainda estão em casa, para que você deixasse aqui algumas considerações finais. Eu acho que, assim, a gente não tem um modelo pronto de educação ambiental. Né? A gente vai depender das necessidades de cada região. Então, observe a tua região, observe a sua casa, veja o local ali na sua casa, qual que está sendo o grande problema ambiental, se estão produzindo muito lixo, está separando o teu lixo, como é que está o consumo de água, né? Começa pelo local ali, porque cada região, cada ambiente tem uma necessidade diferente. Então, olhe para dentro, olhe como é que está na sua família, olhe para a sua escola, veja na sua escola como é que está a questão do lixo, se as crianças estão jogando lixo após o recreio no local correto, na lixeira correta. Né? Eu acho que é o olhar para dentro, é o observar, para você poder ir atrás de soluções. Hoje nós conversamos com a Sílvia Matara, ela que é bióloga e mestre em gestão ambiental, falando a respeito desse assunto, a educação ambiental dentro das escolas, como isso se reflete nas famílias, como isso muda a sociedade, e a gente espera mesmo que isso que está começando aí com os mais novos possa surtir efeito mais e mais no futuro. Sílvia, muito obrigada e até outra entrevista. Eu que agradeço, uma ótima semana para você. Igualmente, tchau, tchau. Tchau.